Bem-vindos, amigos e amigas, à sua rede SPTV, mais precisamente no nosso programa Direto e Reto, apresentado por mim, Felipe Zalaf. Vamos pegar esse rabo de foguete, esse sprint final da política. Estamos em tempo de eleições, não é? Presidente da República, governadores, deputados estaduais e federais. E para tanto, eu gostaria muito que vocês fizessem o programa conosco. Entre em contato com a nossa produção 3648-8480. Repetindo, 3648-8480. Esse também é o nosso WhatsApp. Por falar em rabo de foguete, sprint final topou corajosamente. Além de ser candidato, estar aqui no nosso programa, Guilherme Daulorto. Eu brinquei com ele, esse sobrenome é para quebrar a minha língua, para quebrar o apresentador. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. E é Guilherme Daulorto, né? Um sobrenome italiano. Minha família... Tudo bom, gente? Sim. Minha família veio de 1890 da Itália para cá. Família tradicional de Sumaré, Sumaré. Pai médico. Isso, meu pai foi médico, né? Meu pai foi 25 anos médico na rede municipal de Sumaré. E minha mãe ainda é professora lá. Atuante. Não sei se festejo ou se lamento por ela, porque cada vez... Nós vamos falar de educação, né? Nós vamos falar de educação. E também eu sei que você, como eu, é advogado. Sou advogado também. E empreendedor. Como é que você empreende? Produtor rural. Produtor rural? Também. Vamos fazer um jabazinho aqui com ele daqui a pouco, né, pessoal? Tem que fazer um pouquinho de cada coisa, né? E é filho da PUC, como costumam brincar, porque eu também sou da PUCamp, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Isso. Quando eu me formei em Direito ainda era no Pátio dos Leões, lá no centro, né? Eu ainda era Pátio dos Leões, agora não sei como é que anda. Agora foi lá para o Campus 1, né? Campus 2, lá na Dom Pedro. Exato. Fecharam lá e tá tombado, já era tombado, né? Mas agora tá fechado lá. Essa pequenina apresentação, vamos conhecer o candidato. Antes de falar de projetos, de facilidades e dificuldades, é inevitável perguntar para você qual o motivo, qual a motivação para pegar o que eu estou chamando de rabo de foguete. Minha família sempre foi envolvida com a política em Sumaré, né? E desde quando Sumaré se emancipou, deixou de ser distrito de Campinas, o meu avô, meu tio sempre estiveram engajados no desenvolvimento da cidade, principalmente da região de Nova Veneza, de onde nós somos. Então, para trazer asfalto, iluminação, água. E meu tio chegou a ser vice-prefeito em 92. E a gente vai tocando os nossos negócios, né? Meu tio deixou a política de lado e a gente percebeu, em 2016, que se a gente não fizesse alguma coisa, né? Nós que estávamos de fora da política, não nos dispormos a estar realmente lá e tirar as pessoas que estão lá há tanto tempo e nós estamos descontentes com a situação, a gente não consegue fazer nada de bom. Então, tem que sair de trás da nossa mesa, né? Sair de trás do computador e realmente pôr a cara para bater, para poder fazer a diferença. Onde foi mais sensível para você? Porque é advogado, é empreendedor, é empresário, o que mais que você me havia dito? Produtor rural. Produtor rural. O estado das coisas afetou mais que área sua? Você sentiu mais como advogado, mais como produtor rural? Na área do comércio a gente acabou sentindo mais, né? Logo que a gente começou a entrar na crise econômica em 2014, né? 2016, e aí nós começamos a sentir mais essa área, foi aí que eu realmente me dispus a estar na política. Hoje, em 2022, na área rural, nós temos o maior custo de todos os tempos de produção, né? Por conta do aumento do adubo, aumento de ureia, por conta do Covid, por conta da guerra, né? Vários fatores, né? Aumento do combustível, mas a safra de 2023 vai ser a safra historicamente mais cara de todos os tempos, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Como nós já estamos tateando um pouco de economia,
eu vou fazer uma espécie de pinga-fogo com você para você se dar a conhecer ao nosso público, né? Então, economia, como você vê e verá, uma vez eleito, esse estado econômico de coisas no Brasil? Então, no Brasil, depois eu vou chutar o mundo afora. Eu acho assim, eu bato muito na tecla, né, desde de 2020, que eu venho conversando muito com a população. Eu acho que o que a gente precisa bater muito é a questão de emprego e renda. Então, a gente tem que desburocratizar o empreendedor, né, o empresário, as empresas, para que elas contratem mais, dar mais incentivos, né? Falando especificamente de Sumaré, Sumaré é uma cidade que tem perdido investimentos, né? A Honda foi embora, a Pirelli está indo embora, já foi, né? A Manco, eu estou sabendo que está indo embora, está vindo para Nova Odessa. Então, numa cidade onde hoje já 30% da população ativa está desempregada, a gente tem que trazer mais empresas, né? E para isso a gente tem que dar incentivo, né? Tem que ter não só incentivo econômico, mas você tem que ter um transporte público decente para o funcionário poder chegar na empresa, poder sair e chegar em casa. A gente vê Americana e Hortolândia, que são cidades menores em população do que Sumaré, mas economicamente mais ricas, né? Com IDH maior. Né? Americana, hoje, está na 11ª posição de IDH da região metropolitana de Campinas. Sumaré está na 150ª. Então, a gente tem muito que crescer e muito que desenvolver. Sumaré ficou muito para trás. Vamos imaginar você já eleito, né? E entrando agora, eu brinco, no covil dos lobos. Toda a ideia que você vai expor e está expondo, você acha que é praticável? Porque, primeiro, por que eu pergunto? Você vai fazer parte de um partido, o próprio nome já diz, é parte de alguma coisa. Então, tem outros que vão priorizar isso, excluir aquilo. São muitos os deputados. Você sabe quantos são no total? 513. No Brasil, né? São Paulo são 70. 513. Aí eu pergunto para o candidato, uma vez eleito, como navegar, surfar e fazer a sua ideia pegar para mais 500 e tantos deputados federais? No partido a gente já tem esse alinhamento dentro do Podemos, já existe esse alinhamento da questão econômica, né? Agora, para a cidade, para a região, o deputado tem só para ele, de emendas dele, 16 milhões. Então, você consegue trabalhar junto ao município para não só trazer emendas impositivas, que são emendas do deputado, como convênios federais para a cidade, para melhorar e conseguir dar incentivo para que as empresas venham. Porque esse incentivo das empresas virem para a cidade, para a região, não depende só do governo federal, depende dos municípios também. Então, é uma parceria com o município. Na questão federal, o deputado vai criar projetos de leis, né, ou projeto de lei para que desburocratize, diminua impostos, né, e aí conversar com as bancadas e com a bancada do partido para conseguir o número de votação, né, a articulação que é feita dentro do Congresso para conseguir que a lei seja aprovada. Sabe o que eu acho interessante? Americana e região é um celeiro de políticos importantes. Vou citar alguns, atuais, contemporâneos e do passado. Atuais e contemporâneos, né? Nós temos aí, já pode-se falar até em família Macris. Vanderlei Macris anda de braço dado com o poder há mais de 50 anos. Cauê Macris foi presidente da Lesp, depois foi chefe de gabinete, secretário da Casa Civil, né? Secretário da Casa Civil. Do Estado. No passado, Jurandir Paixão, um prefeito polêmico, Limeira. Quem mais aqui nós temos? Atual deputado. Em Hortolândia tinha a família Perugini. Perugini, que talvez passe aqui pelo nosso programa, nos dê essa satisfação. Aí eu pergunto para você, não está insatisfatório tanto emblema para tão pouco recurso para a região? Então, por isso que eu falo que a política precisa de oxigenação, precisa de gente nova.
Então, eu falo muito nas minhas reuniões, falo, gente, não adianta vocês quererem atitudes diferentes das mesmas pessoas. É até filosófico isso, né? Não adianta querer algo diferente fazendo a mesma coisa. Exato. Então, se você votar sempre na mesma pessoa, você vai ter sempre a mesma coisa. Foi isso que, como eu disse no começo do programa, me levou a ir para a política. Funcionou, né? Porque se eu estou descontente com o que está, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Se para mudar eu preciso estar lá, então vamos pôr a cara realmente para bater, entrar na luta para conseguir mudar. Né? Dar uma opção para a população de voto diferente para poder mudar. Vou fazer uma pergunta, pode parecer até burra, né? Mas não é só para vocês se apresentando. Falamos de economia, macroeconomia Brasil, agora vamos olhar para o mundo. Uma guerra em andamento, Covid ainda está aí, para piorar está salpicada com varíola dos macacos, né? Falta de insumos como consequência, produtos alimentícios, para dizer só alguns, estourando o preço. Ao pisar na Câmara, ao sentar, ao votar ali, o que passa na sua cabeça? Qual que é o seu plano para mitigar ou para resolver? Como é que um federal compõe ou participa desse bolo confuso todo? O deputado, ele vai fiscalizar, né, o Poder Executivo, no caso o governo federal, né? Então, a gente pode propor leis e fiscalizar o governo. E também trazer investimentos para a cidade, para a região. O deputado, ele vai... O que é o planejamento? Sentar lá, votar, sempre de acordo do que for em favor da população, né, principalmente do nosso estado, e propor leis que favoreçam para que melhorem esse estado econômico difícil que nós estamos passando, né, de falta de emprego, de alta dos juros, alta dos alimentos, né, alta taxa de inflação. Então, começar a votar e ver as medidas econômicas que o governo for tomar para que a gente consiga ir ajustando através das votações no Congresso, né? O deputado, ele não consegue mexer muito no que o governo federal faz, né? No caso do deputado federal, mas a gente consegue, através das votações, conseguir dar uma regulada, segurar um pouco ou deixar caminhar. Guilherme, você está sendo extremamente técnico, o que é bom, mas eu vou apertar seu calo, porque aqui é direto e reto. Mas e se você deparar, por exemplo, com aquela famigerada e habitual toma lá da cá? Aqui vereador põe árvore, tira árvore, asfalta, deixa de asfaltar. Diz que vida federal também, né? Vende vacina, intermedia, quer dizer, faz às vezes ou dá a mão para o executivo. Você consegue, você imagina sendo abordado para esse tipo de atividade? Qual que é a sua resposta? Não, eu não... Centrão, primeiro que eu não aceito. Então, eu não sou da política, né? Nunca tive um cargo eletivo. Então, o meu posicionamento é sempre votar a favor do que for melhor para a população. Para nós, né? Melhor para nós. Às vezes o político fala da população como se fosse uma coisa muito longe, mas nós somos a população, né? Então, o que for favorável a nós, não vou aceitar nenhum tipo de toma lá da cá. A gente tem que votar no que é correto. Às vezes a gente pode ser um voto vencido, mas a consciência é tranquila. Consciência tranquila. Exato. Não é à toa que acho que levaram a capital do Brasil lá para o semiárido, bem longe, para ficar bem difícil. E você ter tantas manifestações, né? Não, sabe o que eu acho engraçado? Eu quero bater a porta de um deputado. Primeiro precisa pagar um avião, que o preço está caro, né? Aí desce num negócio monumental e tem sala, subsala, assessor do assessor. Não chega no deputado. E para parecer, e eu acho que não é acessível, usa mídia social, usa e-mail, mas esse olho no olho, como nós estamos aqui, fica cada vez mais difícil. A ponto, por exemplo, de já ser cultural nosso aqui, o deputado fulano de tal, ele só aparece para pegar voto. Que não é o seu caso, porque você está iniciando agora. Estou falando dos demais. Uma vez em Brasília, você vai permanecer na sua base? Vou, eu acho que é importantíssimo isso. Isso é uma das coisas que eu critico muito, que é a falta de acessibilidade da população com os políticos. Eu acho que se você
recebe um salário, você é funcionário, você tem que estar à disposição. E lembrar que não é, eu brinco, né, o político Copa do Mundo, que aparece só a cada 4 anos, né? Mas tem que estar na base, tem que conversar com a população, tem que escutar os problemas, por mais difícil que seja, mas os deputados estão em Brasília e esquecem que a base deles é aqui. E a gente não pode esquecer da nossa base, né? A gente não pode esquecer de onde te elegeu e da onde você vai pedir voto de novo, né? Eu não tenho cara de chegar e pedir um voto de uma pessoa se eu não consegui fazer nada pela cidade. Até que ponto, no seu juízo, religião e fé compõem um julgamento seu? Você professa alguma religião? Eu sou cristão. Cristão. E eu trabalho dentro dos meus princípios cristãos, lógico. Respeito quem não é, ou as outras atitudes, respeito, mas lógico que eu tenho a minha base cristã e conservadora. Você tem um trabalho social, é isso? Tenho um trabalho social já. Quer falar um pouco sobre? Sim, tenho um trabalho social em Sumaré, no Mão de Irmão. O Mão de Irmão, a gente começou em 2016, há 6 anos, e começamos com alguns cursos, né? Balé, capoeira, agora temos mais de 30 cursos hoje lá. Já atendemos mais de 5.000 famílias. E é o que eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão. Então, a gente tem que entregar a nossa parte como cidadão, fazer o que a gente pode, para provar que quando nós estivermos lá, a gente consegue fazer muito mais. Né? Eu acho um absurdo escutar a gente falando assim que quando eu estiver lá eu vou fazer, eu não faço porque eu não estou lá. Isso eu acho inadmissível. A gente como cidadão tem que fazer a nossa parte. Né? Estar num cargo ou deixar de estar não justifica você poder ajudar ou não. Pinga fogo. Gênero. Se cai para você um pedido, uma questão que envolva essa temática, gênero, você já diz que respeita, que tem uma flexibilidade, mas trisal, casal, afro, umbanda, candomblé, como é que você lida com isso? Como você disse, eu respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar as culturas, as religiões, o gênero de cada um. Eu sou contra, lógico, a ideologia de gênero nas escolas. Né? Trabalhar isso com criança, eu acho totalmente errado. Quando for maior de idade, aí cada um, como já se diz, é maior e que tome as suas decisões conforme o seu juízo de valor. Mas quando for em relação à ideologia de gênero nas escolas para criança, aí eu sou totalmente contra. E contra a religião, cada um tem a sua, dentro primeiro que o nosso Estado é laico, né? E dentro do ordenamento jurídico, já que somos advogados, né? Que dentro da legalidade, cada um pode exercer os seus direitos, a sua cultura, a sua religião. Já que você falou, a voz está falhando, já que você falou em escola, qual é o seu conceito sobre educação? Que pelo jeito anda de mal a pior. A educação é a base, né, de toda a sociedade, não só a base educacional, mas cultural, né, vem tudo junto com a escola, né, dentro de uma carga de cultura, né, socioeconômica. A gente depende da formação dessa juventude, dessas crianças, para que o país se desenvolva. E a política que a gente vê ultimamente é do quanto pior, melhor. Né? Quanto pior a sociedade... Na verdade, a gente vê isso desde a colonização, né, do Brasil. Né? Que quanto menos conhecimento a população tiver, mais quem está lá no poder continua, porque a população acaba se contentando com migalhas. Né? Porque a partir do momento que você tem estudo, tem um emprego bom, tem um salário bom e você é economicamente independente, você não depende do Estado para uma cesta básica, por um auxílio emergencial, um Auxílio Brasil, né, um antigo Bolsa Família. E quando você não depende do Estado, você pode fazer as suas escolhas livremente. Né? E a partir do momento que a pessoa depende de uma cesta básica, depende de um auxílio gás, de ajuda do Estado, ele fica amarrado. Né? Ele acaba vendendo o seu voto por 50, 100 reais, porque
eu não julgo, porque às vezes a pessoa precisa para comer, né? Eu falei, a gente, às vezes, nós não temos essa preocupação de pensar o que nós vamos comer na janta ou se a gente vai ter comida para amanhã. Mas tem muitas pessoas hoje, né? 33 milhões de pessoas hoje não sabem o que vão comer amanhã. Então eu não posso julgar ela de vender o voto, mas eu posso sim criar leis e criar incentivos, projetos que essas pessoas possam ter o emprego dela e ser economicamente independentes e não depender mais do Estado. E aí sim ela vai ter a sua independência não só financeira, mas intelectual, né? E de voto. Ela acaba votando porque ela precisa daquele dinheiro. Então, eu bato muito que o emprego e renda lógico, com educação, né? Educação, para você ter um emprego bom, para você ter uma renda boa, você precisa ter a base educacional. Você consegue se libertar desse sistema que nós temos hoje. E você tem algum lema de campanha? Tu diz que todo candidato, vou lutar por... Eu falei, está parecendo um ringue do que... Então, brincando, você vai lutar pelo quê? Então, pelo emprego e renda é o principal, eu acho que é o principal. A mola mestra. É a mola mestra. Junto com a educação, eu acho que é o que nós mais precisamos hoje. Eu chamei de rabo de foguete e vamos para o pinga-fogo. Está sendo recorrente, né? Como é que você se comporta nesse ambiente que estão chamando de país dividido, país, como é que é, radical, ou é esse ou é aquele? Você é candidato pelo, vamos aqui, Podemos. Podemos. O Podemos não entrou nessa briga, né? Mas também na terceira via. Não, o Podemos, na verdade, nacionalmente está apoiando a Simone Tebet. Uhum. Mas não entrou na briga da bola dividida. Mas isso é uma coisa que vem vindo desde 2018, né? Essa polarização. E aí não tem muito como a gente fugir disso hoje. Eu acho que vai acabar chegando os dois aí no segundo turno. Mas eu acho que essa briga toda está sendo muito alimentada por algumas decisões que nós temos visto aí do STF. Eu até falei ontem a questão do voto impresso, que eu não vejo o porquê não, né, ter tido o voto impresso e acabado com toda essa discussão. Né? É uma coisa que só vem a agregar para nós, é uma segurança a mais na urna. Você não vê como retrocesso, não, né? Não. Também convivemos com isso tanto. Se você tem alarme na sua casa e você tem a possibilidade de colocar uma câmera, você não vai pôr? Se eu tenho o voto impresso, eu posso ter a possibilidade. Se eu tenho o voto digital, eu tenho a possibilidade de sair o comprovante de impressão, colocar na urna, por que não? Por que não uma segurança a mais? Me corrige se eu estiver errado, mas esse discurso é mais ou menos do Bolsonaro. Eu passei assim, vai ficar redundante, mas en passant, eu falei de divisão, bola dividida. Vamos falar as claras. Lula e Bolsonaro, não é? Você é do Podemos, não aderiu nem a um nem a outro. Mas como é que você está se virando nessa confusão toda? Que na verdade o deputado ele tem que estar lutando a favor da região e da cidade do estado, né? Então, independente de quem seja o presidente. Se for o Lula, se for o Bolsonaro, se for a Simone, se for a Soraya, seja lá quem for, né? O deputado tem que lutar pela sua base, né? E tem que fazer leis favorecendo a população e a região. Então, independente de quem seja, a gente tem que estar lá e legislar. E fiscalizar. Um abracinho de tamanduá para você. Mas e o Bolsonaro? O que significa para o futuro deputado federal Guilherme Dalors? O que significa? É um incômodo, é polêmico. O Bolsonaro é polêmico. Dá alguma razão para ele? Não. Ele fala a verdade? Ele fala, às vezes ele fala demais, né? Mas ele fala o que vem na cabeça dele. Eu não concordo com isso de você falar o que vem na cabeça, de qualquer jeito, mas é a espontaneidade dele que conquistou a população.
Eu não sou 50, assim. me ajudem aí, 56 milhões de votos, é uma coisa assim? Deve ser por aí, né? Essa espontaneidade dele que conquistou o povo, né? Então ele continua. Eu não sou assim, cada um tem seu jeito de ser. Às vezes eu acho que ele fala demais, mas independente disso, algumas atitudes dele que ele teve no governo, eu acho que foram interessantes, né? Essa abertura, né? Que a gente tem, eu acho que agora ele está tomando algumas medidas necessárias por conta do Covid, por conta de toda a situação, mas que eu acho que vão acabar comprometendo o país no ano que vem, economicamente. Vamos para outra ponta. E agora é o nosso métier. Lula ladrão. Afinal de contas, ele foi condenado, foi absolvido, simplesmente o processo não aconteceu no tempo que a lei determina. Qual a sua opinião sobre isso? Não, ele foi condenado, com certeza, né? Teve, por questões processuais aí, né? Não sei o que o Moro acabou fazendo de errado, se foi sem querer ou se foi propositalmente e o STF acabou pegando esse rabo, mas com certeza foi condenado, só se livrou porque ele prescreveu o processo dele, né? Então, condenado ele foi. A prescrição se deu, senão ele seria condenado novamente. Então, Lula é ladrão. Fato. Voltando para gênero, e agora para o Bolsonaro. Ele participou de um debate na Bandeirantes e ali uma jornalista o tirou do sério, para meu ver, sem motivo. E ele já atacou, parece que dorme comigo, pensando em mim, etc. e tal. Da onde vem tanto... Vou falar que ele é refratário ao gênero feminino. O que ele ganha com isso? Então, ou ele perde com isso? Então isso é uma das coisas que eu não concordo, mas eu acho que nessa espontaneidade você acaba mostrando um pouco do que você é, né? Então você não consegue esconder. Muito tempo. Exato. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que ele fala que ele protege, ele trata com uma maneira diferenciada as mulheres, é esse ponto que eu falo que eu não concordo com ele, né? Então, acho que a gente tem que moderar as palavras e eu tenho junto comigo na minha campanha, muitas mulheres e tratamento tem que ser diferente. Eu trato diferente as mulheres, né? As mulheres têm que ser muito mais bem tratadas do que o homem, né? Mas, enfim, cada um tem a sua ideologia. Tem gente que acha, a mulher não quer direitos iguais, então que seja assim, tem que ser tratada igual ao homem. Vai quebrar pedra. Entendeu? Aí vai de cada um. Eu não concordo, eu não acho que deve ser assim. Fomos para a política nacional, agora vamos falar de Sumaré, o nosso quintal aqui, né? O que em Sumaré te desagradou? Como é que está a política em Sumaré? Você que é filho legítimo de Sumaré. Pode ser tipo tudo? Não? Pode ser. Você pode enumerar 3, você pode falar saúde, educação, segurança. Hoje, a gente tem, eu não concordo com vários tipos de política, por exemplo, essa falta de incentivo para as empresas virem, né, para a cidade, essa evasão de empresas de Sumaré, saúde, reclamação, nós temos muita reclamação de falta de medicamentos, né, até de dipirona, falta de dipirona, mau atendimento nos postinhos de saúde. Na educação, a gente vê um retrocesso na falta de cursos para os professores, né? Eu conheço pessoas que vieram de outras cidades, estão em Sumaré, estão reclamando do ensino na cidade. Transporte público é outro problema, né? As pessoas ficam 2, 3 horas num ponto de ônibus para conseguir ir para o centro da cidade. É mais fácil pegar um ônibus para Campinas do que para o centro de Sumaré. Então, assim, a Sumaré está uma cidade muito complicada, né? Hoje usa só de maquiagem, que é jogar um recapzinho, pinta a guia, pinta o posto de saúde, reinaugura. E Sumaré hoje está vivendo disso, infelizmente. Produção, me refresca a memória. Não tem uma blogueira de Sumaré ou de Nova Odessa? Nova Odessa. Nova Odessa, então esquece. Vamos ficar em Sumaré. Mas assim, esse tipo de atividade você acompanha nas suas redes sociais? Tem alguém que dá pitaco em rede social sobre administração? Tem um monte. Tem participação, não tem?
Não, eu acompanho, mas eu não sou desse tipo de ficar criticando nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que fazer e tem que estar lá para mostrar a cara para fazer melhor. Sumaré já teve deputado federal? Nunca. Então você vai desbravar. Se Deus quiser. Teve estadual? Estadual tem. 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 É atual? É atual. Entrou em 2018, foi o primeiro também. Tá indo bem? Daquele jeito, né? Daquele tipo jeito aqui. Sempre. Aqui. Tipo aqui. Tipo aqui. Tipo aqui Vamos ver o que americano. mais perguntam aqui que estão participando. Vamos ver. Mais ou menos nós vamos cair naquele lugar comum. Eu não sei como é que você vai se virar, porque me perguntaram aqui, como é que está a administração, a prefeitura em Sumaré? Então, a prefeitura faz a mesma política há 30 anos, porque o pai foi prefeito em 96 e 2000, 8 anos, depois pôs o vice, depois o filho foi vice em 2012, agora o filho já está no segundo mandato, então eu volto naquele ponto. Não adianta querer atitudes diferentes das mesmas pessoas. Então, você colocar pessoas que estão dentro do mesmo balaio, você vai ter as mesmas atitudes. Então, Sumaré não saiu do lugar. Hoje, Sumaré é o patinho feio da região. Sumaré não tem um hospital. O único hospital de Sumaré é o estadual. Que é administrado pela Unicamp. Que é da região. É para 1 milhão de pessoas. Não é um hospital de Sumaré. A população de Sumaré já é muito espalhado. Aí você pega a região do Matão e Maria Antônia, usa o hospital em Paulínia. A região da Ariacura usa o hospital de Hortolândia. A região do Piscerne Centro vem para Nova Odessa, Americana. É assim que Sumaré vive, com uma UPA. Eu estou preocupado porque eu costumo deixar um espaço de alegria no programa, e fazendo uma piada para desanuviar, mas a coisa está séria demais. Você concorda comigo também? Não dá para fazer piada? Não dá. Não dá. Está muito sério. A reclamação é de todo lado, né? E a gente está em contato direto com a população, até pelo projeto social também. Muita gente passando fome agora também, e falta de emprego, sem um ônibus decente, sem uma saúde decente. Lógico que eles pintam que está tudo às mil maravilhas, mas quando a gente está na rua mesmo, a gente vê que está difícil. E por que federal, logo de saída? Numa vereança, um estadual? Eu fui candidato a prefeito. Prefeito. Gostaria que você falasse disso. Fui candidato a prefeito em 2020. Era para eu vir candidato. Eu queria vir candidato a vereador, mas o grupo acabou crescendo e eu que reuni todo o grupo sozinho. E a pessoa, não, você tem que vir a prefeito. Falei, tá, então vamos encarar. Foi positivo, porque você sair do zero, porque nunca tive um cargo político. Nunca fui vereador, nunca estive dentro ali da prefeitura, então você sair de 0 para 15 mil votos é uma votação expressiva. Uma pessoa que não é conhecida politicamente. Antes de deixar a palavra livre para você comunicar e se comunicar com seus eleitores e futuros eleitores, eu gostaria de saber o seguinte, que é muito importante. Hoje, Sumaré comunica-se com outros municípios, porque nós todos aqui estamos conurbados, um encostando no outro. Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, de repente até para o lado de Piracicaba, Americana, Montemor. Tem diálogo ou está igual às loucas, cada um faz o que quer? Bom, de Sumaré eu não vejo muita ligação com outras cidades, né, de conversa. Um pouco mais com Nova Odessa, com Leitinho eu vejo que tem uma conversa aproximada, mas com Montemor, com Paulínia, que são mais próximos, mesmo Campinas, eu não tenho visto tanta aproximação dos governos. Bem, vamos fazer o seguinte, a estrela aqui é você. Dirigindo-se aos seus futuros eleitores, o que você deixaria de mensagem para eles? A mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês é que nós precisamos realmente exercer a nossa cidadania, nós precisamos votar, exercer nosso poder do voto para fazer a mudança, para conseguir que nós tenhamos uma política diferente. Eu acredito que a política, sim, pode ser um instrumento de mudança para a sociedade, desde que bem feita.
E por isso que nós temos uma eleição a cada 4 anos, para trocar. Então, a gente não pode manter as mesmas pessoas se nós estamos descontentes. Temos que sair de casa, temos que ir lá votar, exercer nosso direito do voto e fazer a mudança. Então, vá votar sim, influencie outras pessoas a irem votar, para que a gente possa mudar e melhorar nosso país. E nós não podemos perder a nossa esperança. E o número? E o número do candidato? Vamos lá. O número é 1987. De Guilherme Dalorto, deputado federal, número 1987. Repetindo, 1987. E repito com vocês, querem participar conosco, fazer o programa conosco, é muito importante. Temos aí um projeto até de fazer ao vivo o programa para uma participação mais atual de todos os telespectadores e internautas. Então ligue para a nossa produção 3648-8480. Produção, quanto tempinho ainda tem para explorar o nosso candidato? Já falou que é para dar tchau. Muito obrigado pela sua participação. O tempo é curto para muito assunto, mas eu agradeço sobremaneira a sua presença. Eu que agradeço. Espero que você retorne dessa feita como deputado federal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que todos possam ter tirado um pouquinho das dúvidas e conhecido um pouquinho mais do Guilherme para votar com mais confiança aí no dia 2 de outubro. Obrigado. Outros candidatos virão, outras propostas também. Participe, faça seu juízo. Até o próximo programa, com muita saúde e muita esperança. Um abraço.